A gente traz a capa do Mundo Deportivo para depois conversar com o Marcelo Beckler. Não é aquela capa de ontem, não. Não, uma essa capa é outra. da França ontem que estava é verdade. Onde já se viu? A FIFA vai colocar o preço por Neymar. 170 quilos. 170... Ale Oliveira? Milhões. 170 quilos da Ale. 170 milhões em jogo. Ponto para Gustavo Zupá. É só entregar o Ale que já leva? 170 quilos? Tá. Agora sim, Marcelo Beckler, para explicar um pouquinho dessa história. Que história é essa? Né? Não tem multa, nesse momento, o contrato do Neymar. Por quê? Que em junho do ano que vem passaria a ter esse preço estabelecido de 170 milhões de euros. Seja bem-vindo, Marcelo Beckler. A novela não terminou. Não acaba nunca. Tô preso num looping chamado Neymar. Vim para Barcelona cobrir o time do Messi e olha o que tá me acontecendo. Por acaso tem Messi no Barcelona. Tem uns 2 meses que a gente não toca no nome dele aqui. Deve voltar contra o Valência. Tem 4 meses que eu não vejo ele jogando em loco. Tô doente. Enfim, muito bom dia para vocês aí, senhores, senhora Tainá Espinosa. É verdade, a capa do Mundo Deportivo, segundo a gente pôde apurar por aqui também com especialistas do direito esportivo, faz todo sentido. Talvez não faça sentido a medida Ale Oliveira, os 170 quilos. É o seguinte, o Neymar tem 2 anos de contrato já cumpridos com o Paris Saint-Germain, tem mais 3 pela frente. Se ele fizer o 3º ano de contrato e quiser sair de um contrato que não existe multa rescisória, a FIFA pode calcular uma indenização para que o Neymar rompa o seu contrato. O Neymar rompeu o seu contrato é quando um jogador paga a multa rescisória do clube. Foi o que ele fez no Barcelona. Ele rompeu o seu contrato com o Barcelona. Aqui na Espanha existe multa rescisória, então ele pagou a multa rescisória, que aquela oportunidade era de 222 milhões. Na França, por lei, não pode ter multa rescisória. Mas se o Neymar não assina nenhuma renovação de contrato com o PSG, ele tendo menos de 22 anos quando ele assinou o contrato, depois de 3 anos, a FIFA pode fazer cálculos para saber quanto seria a indenização que o Neymar deveria pagar para sair do Paris Saint-Germain. Se ele tivesse mais de 28 anos, não seriam necessários 3 anos de contrato, apenas 2 para que a multa fizesse essas contas. E por que a medida Ale Oliveira talvez não seja mais correta, de 170 milhões de euros? Porque a FIFA leva em consideração uma série de fatores, propostas que chegaram ao jogador, quanto que foi pago nele, o salário do jogador e por aí vai. A FIFA é quem arbitra isso, é a FIFA que decide quanto que o Neymar vai custar. Não é o Paris Saint-Germain, não é o Barcelona, não é o próprio Neymar, não é o Luiz Felipe Freitas, é a FIFA. E hoje a FIFA considera impossível determinar quanto que o Neymar custaria no ano que vem. Isso não vale para janeiro, isso vale só para o meio do ano que vem, quando ele completa 3 anos de Paris Saint-Germain. Ou seja, se hoje o Barcelona não tinha dinheiro e não sabia o que oferecer, porque não tinha cláusula, não tinha nada, e o Paris Saint-Germain podia recusar todas as propostas que chegassem do Barcelona, e foi basicamente o que o Paris Saint-Germain fez, daqui a um ano o Neymar pode ter um preço estipulado pela FIFA, e aí Barcelona ou qualquer outro clube do mundo pode chegar lá e pagar isso, e o Neymar assinar com quem ele quiser. Bom, não sei se qualquer clube do mundo poderia pagar 170 milhões, mas evidentemente a explicação é perfeita do Beckler. Cara, é uma coisa que eu não sabia, acho que nem o Neymar nem o Estado sabia. É um precedente que a gente não viu em jogadores desse patamar, até porque muitas vezes, né, esses caras recebem uma proposta de renovação de contrato, aí ele não fica 3 anos sem ter uma nova proposta. E aí, Beckler, eu não sei, por ser um fato, para mim, ainda desconhecido, inédito, né, não lembro de outro que aconteceu, eu queria saber se a gente já consegue balizar algumas coisas. Por exemplo, agora que isso vem à tona, se o PSG oferecer, e simplesmente oferecer uma proposta de renovação de contrato para o Neymar, e ele não aceitar, também cai dentro desse critério de 3 anos sem renovação, mesmo que o interesse tenha sido do jogador em não renovar o contrato? Não, o caso é só se o Neymar renovar o contrato. Por exemplo, enquanto ele já estava no Paris Saint-Germain, ele se tornou garoto propaganda da Copa do Mundo do Catar. O Banco do Catar utiliza a imagem do Neymar e tal. Isso foi quase que um aditivo ao salário dele, mas não foi um novo contrato assinado. E tem gente, inclusive, que diz que já foi uma estratégia do entorno do Neymar, porque o entorno do Neymar, sim, sabe dessa história. Então, foi uma estratégia para que ele não renovasse com o Paris Saint-Germain, mas tivesse um aumento de salário depois que ele chegou lá. A gente tem um precedente brasileiro, inclusive, Matusalém. Há 6 mil anos aconteceu, ele era o avô de Noé, tô brincando. Matusalém, aquele que jogou no Vitória da Bahia, disputou pré-olímpico com a seleção em 2000, vocês lembram? O pré-olímpico que tinha o Alex, do time do Luxemburgo. Chegou, acho que, a ganhar de 9-0 do Chile ou do Peru, não lembro. Enfim, aquela seleção que depois foi para as Olimpíadas, que perdeu de Camarões e que o Matusalém, se eu não me engano, não estava. Mas ele foi jogar no Shakhtar Donetsk, o Shakhtar pagou um valor muito alto para ele, ele não queria ficar na Ucrânia, não se adaptou e tal, e o Shakhtar não queria se desfazer do jogador que ele tinha pagado tanto. Então, a FIFA arbitrou um valor que deveria ser pago para o Matusalém para ele sair naquela oportunidade do Shakhtar Donetsk. E aí é o caso do Matusalém que abre precedentes
Mundo afora. Acho que teve depois um outro caso também no final dos anos 2010, ou no início dos anos 2010, eu não sei nem como que fala isso. Foi lá para 2008, 2009, mas que teve um outro caso de um jogador agora que me foge o nome também, que não é brasileiro. Mas a gente tem sim esse precedente do Matusalem, quando ele foi jogar na Ucrânia. Contemporâneo do Paulo Baia e do Zé Roberto. E do Zé Roberto também. Não, eles são um pouco anteriores ao Matusalem. É porque assim, aí fica. A coisa vai casando para um nível de engenharia e algo que, como o Beckler falou, talvez já estivesse até sendo pensado pelo staff do Neymar desde a hora que o cara sai. Duvidar disso não dá pra duvidar, né? Não dá. O cara sai de onde? Do Barcelona? Do Barcelona. Porque assim, quando vem lá a proposta... berço, é porque essa proposta aí dele ser o garoto propaganda do Qatar, ela veio logo depois. Ele assinou o contrato, não foi muito tempo depois que ele virou o garoto propaganda. Pode falar, Beckler. Pois exatamente. Essa proposta do Qatar, para ele renovar, o que seria uma renovação de contrato, um aditivo. Mas a questão é que o Barcelona também já sabia disso, viu? A gente falou aqui durante a negociação. Aliás, gente, a gente não disse que o Neymar estava contratado. Parem de me mandar mensagem me cobrando algo que a gente não falou. Em momento nenhum, vocês entenderam algo errado no meio disso. Mas, enfim, a gente disse aqui que o Barcelona iria propor e propôs ao Paris Saint-Germain um empréstimo essa temporada e pagar 170 no ano que vem. Não sei se vocês se lembram disso. Durante a negociação, a gente falou, o Barcelona oferece agora um empréstimo e 170 parcelado em 2 anos. Porque o Barcelona já sabia disso também. O Barcelona já sabe que isso acontece no ano que vem e que ele vai passar a custar em torno de 170. O mundo deportivo tem fontes que dizem 170 e o Barcelona também imagina que a FIFA arbitrará, que a FIFA vai decidir que ele vai custar 170. Então, a proposta que o Barcelona fez agora, o Paris Saint-Germain, foi assim, se livra desse problema, você tem um grandíssimo problema aí no seu vestiário, um cara que não quer jogar, e no ano que vem ele vai custar isso. Então, a gente vai comprar no ano que vem, agora a gente pega por empréstimo, e você já se livra tanto do salário como do problema agora, e o Paris Saint-Germain recusou. Eu vou construir um cenário aqui absolutamente maluco. Porque se isso aí. Porque se esse cálculo ele só poderá ser feito após o término do 3º ano do contrato do Neymar, que é quando chegarmos na virada da temporada dessa agora para a próxima. Portanto, a avaliação tem que levar muito em consideração também o que esse garoto, o que esse rapaz, ou que qualquer jogador, esse adulto tenha jogado na temporada 19 e 20. Começa agora. Tá? 19 e 20. Que já começou e ele não jogou. Porque e aí ele pode estar jogando contra ele mesmo se ele arrebentar na temporada. Porque se ele jogar muito e for o melhor do mundo, por exemplo, ele não vai valer 170. Ele deveria valer mais. Mas ele vai ter que jogar muito. Quem vai arbitrar vai ser a FIFA. Mas não tem a ver com o que falta ainda de salário, o que foi pago já da contratação dele para cá, como tem, por exemplo, em multa rescisória. Sim, modifica o valor da multa conforme o tempo de contrato. Né, mas é porque tem também o valor, pelo que o Beckler falou, tem o valor, assim, quantas propostas e por que valor ele já recebeu? Qual que é o valor desse cara no mercado? Se ele for o melhor do mundo, qual é o valor do Neymar no mercado? Qual é o valor do Messi? Então, assim, o negócio é ele se esconder do jogo. Então, não, mas pro Neymar não muda nada. Eu quero dizer, pode chegar a esse ponto. Se o Neymar custar 170 ou 250, pra ele, Neymar, não muda nada. Não muda, porque 250 ninguém paga. Não, ok, mas cair pra 170 e ele for o melhor do mundo, pra ele não muda nada. Se ele quer sair do Paris Saint-Germain, 170 para ele é ótimo. Tudo bem, mas se ele valer mais, aí o Joãozinho tá tentando... Mas se o valor cai para 170, azar do Paris, não azar do Neymar. Não, mas o negócio é... Não, mas o problema é se aumentar, e aí ninguém puder pagar. Porque ele quer sair. Sim. Se ele arrebentar, 170 milhões, hoje em dia custa... O Coutinho custou quase isso. Sim. Então, assim, e o Coutinho... Não está nem perto do que o Neymar pode oferecer e nem mostrou no futebol europeu o que o Neymar já mostrou. Até pela idade. Então o Neymar valeu 220. Justo. Em tese, aos 28 anos, era para ele estar valendo mais do que 220. A ideia era que valorizasse o produto. Né? Que fosse... Eu não sei o teto que vamos ter no futebol. Um dia, se é que teremos o teto. Quanto você pagaria hoje pelo Messi? Digamos. Eu pagaria se tivesse dinheiro infinito. Você tem dinheiro infinito. Digamos, o Messi quer sair do Barcelona. É 222 a maior transferência? Se eu fosse o Barcelona, não aceitaria nada menor do que isso. Não interessa. Então eu pago 250. Tá, pela idade. 250 eu pago. Quanto você pagaria, Tainá? Eu pagaria... Eu ofereceria de cara 250. Então, é isso que eu tô assim. Até pela idade do Messi. Então, no final das contas, me parece... E eu não sou ninguém para ficar questionando essa regra, porque eu tenho uma visão bem contrária a essa possibilidade que a FIFA vai oferecer. Por quê? Porque, assim, de novo, se o Paris Saint-Germain chega e oferece ao Neymar um contrato, mais um, cara, tá aqui, eu dobro o teu salário, aí o cara fala assim, não quero, daqui a 3 anos eu vou sair. Então, assim, o clube tá dando tudo que ele pode. Tudo bem, mas o cara não quer. Tá, mas ele já tem 5 anos de contrato. Tudo bem, e daí? O que tá errado?
Não, tá errado, o cara vai poder chegar e sair a qualquer hora. Mas não é de graça, Luizinho. A questão eu acho, não foi muito louco. Isso. Não... O acordo não foi cumprido. Então, mas eu acho muito louco isso. E aí eu falei ontem aqui, qualquer jogador, tá? É porque nesse momento a gente tá falando do Neymar e aí a imagem do mundo do Neymar é de um cara mimado. Então qualquer coisa que nesse momento faça a vontade do Neymar, a gente vai dizer, de novo estão mimando o moleque, de novo ele tá conseguindo o que ele quer. E não é isso. Ele tá querendo sair de um lugar que ele não tá feliz. E é legítimo. Ele não quer mais. Eu sei, mas aí... Se tu quiser sair daqui, tu pode pagar uma multa. Posso. Então... Tá, mas se não tivesse multa, eu não ia poder pagar. Ok, aí mas aí tu ia ficar infeliz aqui, ia ser legal? Ué, mas eu assinei. Não, o Neymar, mas aí tu assinou a gente muita tá chegando no coisa. ponto que o cara fez... O cara teria feito um contrato já pensando nisso. Mas isso é suposição, Isso né? é suposição, aí já não sei. É aquela coisa, você faz cláusulas pré-nupciais, pegando um contrato de casamento, até o final da vida, na dor e na... Enfim, não é. E não é... O Vanderlei Luxemburgo, aí voltando ao nosso campinho no futebol, ele fala, os contratos prevêem as multas, as rescisões, ok. Mas você, de um modo geral, você não assina um contrato com qualquer coisa... Pensando na saída, né? Quer dizer, Claro, você pode estar salvaguardado e os dois lados quanto a isso. Mas aí já estou assinando para já rescindir? Porque assim, meu E ponto também não dá pra condenar o cara que tem não. vontade de romper esse contrato Claro. antes do final. Mas existem os mecanismos pra isso. Exatamente. Que E aí a outra, gente quando chega você no assina ponto... com o PSG, o que eu acho, tá? Eu não imagino que ele tenha assinado com o PSG pensando, daqui a 3 anos eu vou ter, a FIFA vai dizer o meu valor e aí eu vou poder sair. Não, acho. Eu acho que ele assinou com o PSG pensando, vou ganhar dinheiro pra caramba e vou ter um time jogando pra mim. E vou sair a hora que eu quiser. E vou ter um time jogando pra mim, que eu mas quero. Mas eu acho que eu tenho certeza que ele imaginava que ele ia se valorizar. Eu também acho. E aí, a hora que alguém quiser me tirar, vai ter que pagar porque mais. assim, a gente Não, fica... e outra, porque gente, ele pode ter ido pra lá pensando, eu vou ser feliz, porque me parece que é um lugar muito legal. Então não Chegou vale... lá e não foi. E você e aí? É muito, anos, confortável o jogador... É a minha opinião. A gente sempre fala, porque o jogador tem a palavra final, o jogador é soberano, é a carreira dele, tudo bem. Aí o Arrascaeta faz como fez aqui no Cruzeiro, não estava na virada saindo do Flamengo. Tá, mas não se Tudo bem, mas porque aí ele faz a pressão que ele quiser no clube e o clube fica refém do jogador. O problema do Arrascaeta não foi ele sair. Ele saía foi o comportamento. legítimo. Foi como ele fez Isso que eu tô dizendo. Mas aí ele não sair, mas talvez ele não conseguisse, se ele fizesse tudo do jeitinho que é para ser feito, talvez ele não consiga sair. Como no caso do Neymar. Mas ele tem uma multa, Luizinho. Tudo bem, assim, ele podia não fazer as coisas e aí, sei lá, ele tinha dinheiro da conta dele pra pagar. O Neymar não pode nem tirar o dinheiro da conta dele pra pagar, porque não tem uma multa. Isso é muito louco. Mas, de novo, eu acho, se ele não quer... Porque assim, aí o Paris Saint-Germain, o que ele deveria ter feito, então? A gente acha porque não é a nossa vida, né? Mas eu porque sei. Porque se fosse também. o meu contrato, eu não ia ser feliz, não. Então, mas me mudei pra cá e não tô feliz. Tá, e aí, mas quero ir embora. se você soubesse que não ia ter multa, você assinaria o contrato? Não sei, se me dessem a garantia de que eu ia ser feliz nesse lugar. Isso ele sabia, isso não existe nunca. Ok, mas isso não existe nunca. Existe uma possibilidade nem no maior muito salário maior. do mundo, nem no maior salário possível, Mas que é o existe uma caso dele. possibilidade muito maior. Eu acho que essa coisa do jogador ter sempre a liberdade de... Pela pressão que faz. Mas não é liberdade, tem a não é sair de liberdade. graça. Não é o jogador, é o cidadão. Não, mas É o cidadão, exato. O jogador, ele pode ser um engenheiro. É um empregado.